Boa noite, irmãos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36 e 37, e capítulo 5, versículo 1 e 2. Os dois últimos versículos do 4 e os dois primeiros do 5. Abre aí a sua Bíblia, capítulo 4 de Atos. Hoje nós temos aí um bloco aqui. Daqui a pouco nós vamos encher esses bancos todos, né? Por enquanto eu vou pregar para os anjos que estão aqui. Queridos, abre a sua Bíblia nesse texto. E antes que a gente leia, eu quero só ressaltar o pedido já feito. Cheguei agora à tarde de Castelo, falecimento de um pastor muito jovem, pastor Carlos Tibúcio, família enlutada, esposa muito triste, duas adolescentes, um casalzinho de filhos, né? E o pastor muito amado pela igreja, pelos pastores. Orem por essa família, coloquem na sua a igreja lutada, né? Igreja de Aracuí. Não é Aracuí, é Primeira Batista de Filadélfia, de Castelo. Ore pela igreja e pelo pastor, pela família do pastor Carlos Tibúcio. Acompanhe comigo esse texto, amados irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Então José, cognonimado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade ou uma terra, vendeu-se e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, levando uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. Feche seus olhos e fale com Deus. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra nesta noite, e que o Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, ministra nos nossos corações, pelo poder, Pai, que o Senhor tem da tua palavra, que ela venha nos impulsionar a viver, ó Deus, a cada dia no centro da tua vontade, em nome de Jesus. E nós continuamos, ó Deus, clamando ao Senhor uma bênção especial, meu Deus, sobre aquela família enlutada, sobre, ó Deus, a esposa do pastor Carlos Tibúcio, seus filhos, a igreja, ó Deus, de Filadélfia. Que o Senhor conforte, ó Pai, o coração daqueles irmãos, e que as bênçãos do Senhor sejam sobre eles, derramando toda a paz, no nome de Jesus, amém. Eu quero pensar com você um pouquinho nessa noite sobre pequenas diferenças que resultam em grandes situações, seja ela de forma positiva ou negativa. Pequenas diferenças que resultam em grandes resultados. E talvez pequena por uma leitura simples desses dois textos, e a maioria das vezes nós passamos por alguns textos das Bíblias e não percebemos quão grande ensinamento ele deixa para as nossas vidas. E eu quero hoje, com esses dois versículos, convidar você a pensar na atitude desses dois homens e na consequência de suas atitudes, o resultado das suas ações, das suas atitudes diante daquilo que eles apresentaram para o Senhor. O primeiro texto, capítulo 4, e talvez esse texto esteja tão próximo um do outro, e às vezes nós passemos despercebidos, sem perceber a grande mensagem que há nesses dois textos para nossas vidas. E talvez o grande historiador Lucas tenha colocado tão próximo, para que pudéssemos perceber
o impacto que algumas ações e decisões produzem nas nossas vidas. Primeiro, o texto fala de um homem chamado Barnabé, que era natural de Chipre, o nome dele era José, porém os apóstolos chamavam de filho da consolação, ou aquele que encoraja, né? Aquele que traz conforto. E o texto diz que Barnabé era um homem que tinha propriedades. E quando você lê esse texto, o contexto, o cenário, a igreja estava iniciando o seu trabalho, né? As pessoas estavam começando a propagação do evangelho, a igreja estava crescendo, muitas pessoas estavam vindo para Jerusalém, muitas pessoas da diáspora, pessoas que tinham se distanciado de Jerusalém, estavam vindo para Jerusalém por conta do crescimento do cristianismo. E muitas pessoas vinham e poucas delas tinham posses. E isso estava fazendo com que Jerusalém se tornasse um polo de um número enorme de pessoas cristãs. E muitas dessas pessoas não tinham sustento. E os discípulos precisavam dar uma resposta a isso. Eles precisavam solucionar isso. Tanto é que no capítulo 6 de Atos, você vai descobrir que existia as partilhas, que eles dividiam os alimentos com as viúvas e com as outras pessoas que estavam ali. Surge até nesse contexto os diáconos, para que pudesse auxiliar os apóstolos com essas partilhas, com essas divisões. E o texto diz que um homem chamado Barnabé, ele depositou aos pés dos apóstolos aquilo que ele tinha vendido, a sua propriedade. Para quê? Para que aquilo pudesse se tornar uma bênção na vida de outras pessoas. Aquilo pudesse se tornar um auxílio na vida de outras pessoas. E o texto do capítulo 5 diz que existia também ali um homem que estava fazendo parte daquele contexto de igreja, né? Porque o texto diz que ele fala de Ananias como um servo, um varão, e o texto diz, mais um certo varão chamado Ananias, um servo, um homem que estava ali no meio deles, também trouxe algo para depositar nos pés do Senhor. Só que, diferentemente de Barnabé, o texto ressalta que Ananias colocou parte daquilo que ele tinha em suas mãos aos pés dos apóstolos. Ele não havia colocado tudo, ele reteve uma parte para ele. E isso não foi bom aos olhos de Deus. E a partir daí eu quero pensar com você, eu quero que você caminhe comigo por alguns minutos, no que eu quero levar você a pensar. A partir desse texto, irmãos, eu chego a uma conclusão muito clara, que para que nós possamos ser bênção nas mãos do Senhor, para que você possa ser bênção na igreja em que você está inserido, para que você se torne bênção na vida das pessoas que estão em volta de você, no contexto em que você está vivendo, você precisa colocar tudo que você tem nas mãos do Senhor. Não existe, irmãos, irmãs, vocês que estão aqui nessa noite, não existe servo que seja bênção se não colocar tudo que tudo que somos nas mãos do Senhor. Enquanto nós vivemos e tentarmos viver o Evangelho, como Ananias tentou viver naquele contexto, nós seremos homens e mulheres frustrados diante daquilo que Deus tem para nós e diante daquilo que Deus nos chamou a realizar. Porque enquanto nós retivermos parte da nossa vida, parte dos nossos anseios, parte para nós
nós seremos homens frustrados. E nós traremos grandes consequências para a nossa família, para a nossa casa e para a nossa vida. Barnabé colocou aos pés dos apóstolos o melhor que ele tinha para colocar. Colocou naquele contexto, irmãos, em que a necessidade era de suprir com os recursos, com os alimentos. Naquele contexto ele depositou a sua fazenda. No contexto de hoje, você pode depositar tudo que você tem de muitas formas. Muitas formas de nós colocarmos tudo que nós temos nas mãos do Senhor. Mas também há muitas maneiras de nós colocarmos parte daquilo que Deus nos deu e de retermos a outra parte para que nós possamos governar sobre ela. E quando nós, enquanto igreja, enquanto homens, ficamos retendo algumas coisas para que nós possamos exercer o domínio sobre aquilo, nós nos frustraremos, porque Deus não é Senhor de coisas pela metade. Deus é Senhor de tudo, de toda obra, de tudo que Ele coloca nas nossas mãos. Fica muito evidente isso quando a Bíblia diz que Jesus estava no templo e Ele contemplava os religiosos que iam ao gasofilácio, e ali eles levavam as ofertas, e muitas ofertas eram colocadas naquele lugar. Porém, naquele contexto, naquele cenário de culto, algo tocou o coração de Jesus. A Bíblia diz que uma oferta em especial chamou a atenção de Jesus. E essa oferta não era dos ricos que traziam 100, 500, 800 e entregavam 1.500. Não era. Aquela oferta que tocou o coração de Jesus era a oferta de uma simples mulher que havia depositado naquele altar algumas moedas. Porém, aquelas moedas eram o melhor da vida daquela mulher. Por isso eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Eu quero dizer uma coisa para você, minha irmã. Não tente comprar Deus. Não tente pagar a Deus com aquilo que você acha que é o melhor. Mas entenda uma coisa: Deus quer que você deposite tudo que é seu no altar do Senhor. Ele quer que a sua vida seja dele primeiramente. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua mente. Ele quer direcionar os seus passos. Ele quer que a sua casa seja uma casa de bênção para Ele. Quando as pessoas entrarem na sua casa, ele precisa saber que quem governa ali é o Senhor Jesus. Quem governa a televisão da sua casa é o Senhor Jesus. Quem governa o seu computador é o Senhor Jesus. Quem governa o seu trabalho, a sua empresa é o Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu me lembro muito bem. Quando nós fomos para Londrina, 2005, 2002, quando nós chegamos ali, começamos a trabalhar uma empresa muito pequena, nós não tínhamos condições nenhuma de alcançar o mercado, nós não tínhamos possibilidades alguma de alcançar aquele mercado. E nós começamos a orar. E nós oramos ali, e aquela empresa começou a ser um lugar de missionário, porque famílias foram se convertendo naquela empresa. Nós transformamos um local de estudo para quem quisesse conhecer Jesus. Trazíamos aquelas pessoas para a igreja e fomos trabalhando, e Deus foi fazendo as coisas acontecer, e as coisas foram sucedendo, tinha dia que minha irmã chegava para mim e dizia: irmão, nós temos que ficar com esses compromissos aqui 2 semanas e nós não temos nada. E nós dobrávamos os nossos joelhos no chão, e a cada dia o Senhor ia sustentando. E foram 5 primeiros anos de ascensão, e Deus dia após dia provendo dentro da empresa e as coisas acontecendo. Até que chegou um momento que a direção da empresa decidiu contratar um administrador para
administrar todos os negócios, toda a empresa. E quando aquele moço assumiu a empresa, era uma pessoa crente, mas aconteceu uma coisa: aqueles que até agora oravam de joelho para que Deus suprisse, para que Deus respondesse, para que Deus enviasse clientes, se acomodarem em acreditar que o banco resolveria isso, que os juros resolveriam isso, que os empréstimos, que os grandes investimentos que nós iríamos fazer resolveriam isso. Passado-se um ano, nós descobrimos que nós tínhamos falido. A dívida que a empresa tinha assumido já não tinha condições mais. Nós não tínhamos condições de seguir mais em frente. E eu me lembro que eu e minha irmã sentamos numa sala e ela disse: e agora? Como que eu vou pagar 400 mil reais de dívida? Nós não sabíamos que nós estávamos caminhando para aquilo, nem tanta experiência assim. E eu disse para ela: vamos colocar Deus de volta onde Ele estava. E aí o administrador foi mandado embora. E nós começamos novamente a trabalhar. E nós começamos a trabalhar. E Deus restaurou a tudo aquilo que tinha se perdido. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus não é dono de tudo, quando Ele não entra com provisão, quando Ele não é Senhor, quando Ele não está no controle, nós caminhamos para a ruína, seja do nosso lar, seja da nossa família, seja dos seus filhos, seja de qualquer situação. Se Deus não estiver à frente, nós não chegaremos em lugar nenhum. Queridos, esse homem, Barnabé, foi um homem que colocou tudo que tinha nas mãos do Senhor e se tornou uma bênção para o povo de Deus. Barnabé se tornou um grande homem nas mãos do Senhor, um homem simples, mas um grande missionário. Foi Barnabé que acompanhou Paulo nas primeiras viagens missionárias de Paulo. Foi Barnabé que foi por muitas vezes sustentador do próprio ministério do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que houve um momento em que, assim que Paulo se converteu, as pessoas Paulo foi até os apóstolos, e quando eles olharam para Paulo, eles ficaram desconfiados, e eles não davam crédito a Paulo, porque Paulo era até então perseguidor do cristianismo. E a Bíblia diz que Barnabé assumiu o controle e falou: espera aí, gente, vem cá, vamos ouvir esse moço. Vamos ouvir ele, porque certamente Deus tem feito uma obra na vida dele. E ele foi uma testemunha do que Deus tinha feito na vida de Paulo para os apóstolos. E Barnabé não foi só uma bênção para os apóstolos, mas para a vida de Paulo, que depois se converteu. Basta lembrar também que depois que Paulo, Marcos viajaram com Barnabé, houve um momento daquela viagem que Marcos desistiu. Marcos não queria seguir em frente, ele voltou para casa, abandonou Barnabé e Paulo na viagem missionária. Mais tarde, Paulo e Barnabé encontram com João Marcos de novo, e eles iam para uma outra viagem missionária, e o texto diz que Paulo fala assim: Marcos, comigo não. Lembra que Marcos nos abandonou lá? Comigo o Marcos não vai mais não. Leia Atos depois, tá, irmãos? Quer conhecer isso tudo, lê Atos. Comigo não, meu irmão. E a Bíblia diz que Barnabé chega e diz assim: vem comigo então, Marcos, porque você para mim vai ser de grande ajuda. E sabe uma coisa, irmãos? Marcos se torna o primeiro a escrever os evangelhos. Quando nós vamos estudar, você descobre que o primeiro evangelho que foi escrito foi o de João Marcos. E depois Paulo se torna o maior escritor do Novo Testamento. Por quê? Porque do lado dele tinha um homem que tinha colocado tudo o que ele tinha aos pés do Senhor. Quando nós nos colocamos tudo o que temos aos pés do Senhor, nós nos tornamos uma bênção no nosso bairro, nós nos tornamos uma bênção para a nossa família, nós nos tornamos uma bênção para a nossa esposa, nós nos tornamos bênção para o nosso esposo, nós nos tornamos bênção para os nossos filhos, porque Deus assume o controle da nossa vida. Irmão, você acha que você é uma bênção na sua família? Dentro da sua casa você é uma bênção?
Quando os familiares, e aí eu não quero só pensar no núcleo, que é o seu filho e esposa, mas quando um tio seu, uma tia precisa de alguma coisa, eles te procuram, eles lembram de você. Opa, na nossa família há um homem de Deus, e agora nós estamos numa crise, e nós vamos atrás desse homem de Deus, porque tem o Luan, e o Luan é um cara comprometido com Deus, e ele vai dar uma palavra de bênção para nós, e ele vai nos ajudar. Quando tem uma festa de família, na sua família, que não tem nenhum crente lá, e eles precisam que alguém dê uma palavra, eles lembram de você. Você é uma bênção lá. Você é uma bênção lá. Morreu alguém, ninguém tem uma palavra para dar, mas tem um irmão ali. Você é uma bênção lá. Querido, nós precisamos colocar-nos nas mãos de Deus para sermos bênção, para sermos usados pelo Senhor aonde Ele nos levar. Não fica colocando a sua vida parcialmente nas mãos de Deus, porque quando nós colocamos parcialmente, nós trazemos consequências. A Bíblia diz que Ananias colocou em parte, isso feriu os princípios, os valores. Veja o versículo 3, disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte daquilo que você vendeu? Por que é que você tem tentado enganar, dizendo que você entregou tudo, mas há algo que você ainda não colocou totalmente? Você diz assim: Senhor, domina até aqui, mas essa parte é minha, essa eu não solto, essa aqui é comigo, esse pecado é de estimação, eu gosto dele. Sabe que tem pecado de estimação? Pecado de estimação é aquele pecado que você não quer largar ele, não quer deixar que o Espírito de Deus entre lá, naquele lugarzinho, naquela bagunça, e mexa com isso na tua vida. Aí o Pedro diz: por que é que você tentou enganar, mentir o Espírito de Deus? E aí, meu irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Se tem uma coisa que a gente não engana, é quem? É o Espírito Santo de Deus. Nós somos campeões em enganar de todas as formas, que nós temos vestimentas, né? Nós temos formas, mas o Espírito de Deus não. O Espírito de Deus sabe se está tudo mesmo nas mãos de Deus. A finança está nas mãos de Deus, a vida financeira está nas mãos do Senhor, o trabalho é do Senhor. Passou, o meu trabalho é do Senhor, eu já entreguei. Então você tem feito ele com excelência. Porque se você entregou ao Senhor e vai para lá, para se esconder no banheiro, para matar a hora de serviço, para a hora passar rápido, não está na mão do Senhor ainda, meu irmão. Porque se está na mão do Senhor é para fazer com excelência. Pastor, o meu casamento está na mão do Senhor. Você tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se precisar morrer por ela, você vai morrer. Ah, pastor, aí é mais ou menos. Ei, meu irmão, então está faltando alguma coisa. Como é que você está colocando as suas finanças nas mãos do Senhor? Se você não planeja, se você não se organiza, se você não sabe nem para quem você deve o mês que vem, nem para quem você ficou devendo o mês retrasado. Querido, nós vamos colocar nas mãos do Senhor, para que Ele governe. E veja o texto, versículo 3 e 4. Retivesse parte do preço da herdade, guardando, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, você não está tentando enganar homens. Ananias, você está tentando enganar a Deus, Ananias. Presta atenção, o que está em jogo aqui não são homens.
Aqui a obra do Senhor, Criador do céu e da terra, que sonda a intenção dos corações, que antes que a palavra chegue à boca, Ele já conhece. Antes que a palavra chegue à boca, Ele já conhece a intenção dos corações. Não é homem que está nesse negócio, é o Senhor. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: disse-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta aos pés do sepultar o teu marido, e também te levarão. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Uma casa tramando contra o Senhor. Uma casa de pessoas religiosas, porque se não fosse, não estariam naquele contexto, né? Pessoas que estavam ali naqueles acontecimentos religiosos, porque senão não teriam levado nenhuma parte, tramando contra o Senhor. Era como se Ananias e Safira dissessem: olha, lá na igreja nós temos que ser uma coisa. Lá na igreja as pessoas precisam pensar que nós somos assim. Lá na igreja as pessoas precisam achar, e aí a gente tem que entrar num acordo aqui, para dizer como que a gente vai se portar quando chegar lá diante dos apóstolos. Sabe por quê? O erro foi os mesmos, uma família tentando iludir a Deus. Consequências, pequenas atitudes, grandes consequências. Esse homem, chamado Barnabé, se tornou um grande exemplo de encorajamento, de consolação, e é um homem que até hoje nós podemos testemunhar que foi um homem que colocou tudo que ele tinha aos pés do Senhor para ser uma bênção. Mas podemos lembrar da trágica história de Ananias e Safira, que tentaram reter parte daquilo que Deus tinha dado a eles e tentar enganar o Senhor. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Saiba que colocar nas mãos do Senhor não é ficar sem nada. Presta atenção no que eu vou dizer, que às vezes nós temos um medo danado para colocar na mão do Senhor. Porque a gente pensa que colocar na mão do Senhor é ficar sem nada. E colocar nas mãos do Senhor é experimentar todos os dias da multiplicação de Deus na nossa vida. Coloca a tua casa nas mãos do Senhor. Coloca a tua vida financeira nas mãos do Senhor. Coloca o teu emprego nas mãos do Senhor. Coloca a tua empresa nas mãos do Senhor. Coloca o teu casamento. Coloca os teus filhos nas mãos do Senhor. Mas viva como pessoas que realmente têm colocado tudo nas mãos do Senhor. Para que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida e que você escreva uma história como homem que foi uma bênção nas mãos de Deus. Eu quero convidar você a cantar uma música muito conhecida e uma música que lembra a história desse homem chamado Barnabé, que fez uma escolha certa de colocar aos pés dos apóstolos tudo que Deus tinha colocado nas suas mãos para suprir as necessidades daquele contexto e para que Deus pudesse fazer dele uma bênção. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa música com muita alegria, com muito entusiasmo no nosso coração.